muitos anos, pessoas afirmaram terem visto luzes estranhas nos céus e objetos voadores não identificados. Mas somente recentemente, o Pentágono americano liberou imagens impressionantes de objetos voadores não identificados, sendo perseguidos por aviões caças militares. Esse assunto, apesar de ter sido transformado em um assunto proibido, e ainda ter sido ridicularizado por muito tempo, o mais impressionante é que, em 1991, uma pesquisa popular, organizada por uma organização de pesquisas norte-americana, mostrou que mais de 5 milhões de americanos acreditam terem sido abduzidos por alienígenas, em algum momento em suas vidas. E isto, na época, representava 2% da população americana. Mas o que ainda muitas pessoas não imaginam é que este fenômeno ufológico está intimamente ligado a um outro fenômeno, tão antigo quanto o próprio fenômeno ufológico. Nós estamos falando aqui do fenômeno espiritual, que foi o responsável pela criação de inúmeros sistemas de crenças ao redor do mundo. Uma das primeiras similaridades entre o fenômeno espiritual e o fenômeno ufológico é a presença da comunicação telepática. E tanto os supostos espíritos como os supostos alienígenas têm a capacidade de ler a mente do contatado ou do abduzido dentro destes fenômenos. Existem até mesmo casos interessantes, onde pesquisadores, ao mentalizarem figuras geométricas, essas mesmas figuras foram desenhadas nos famosos círculos agrícolas, na região de Wiltshire, na Inglaterra, logo no dia seguinte, como em um passe de mágica. Isso ocorreu de uma maneira muito misteriosa, onde, de uma certa maneira, é como se o pensamento dos pesquisadores estivesse sendo monitorado a todo instante, ao se encontrarem perto de áreas onde os círculos agrícolas costumam aparecer. E em muitos casos ufológicos, muitos contatados, ao pensarem nos UFOs, os mesmos aparecem em suas janelas no céu. Mas o mais interessante aspecto de ambas as fenomenologias espirituais e ufológicas é a presença de médiuns canalizando espíritos e alienígenas, da mesma maneira. No espiritismo, por exemplo, no Brasil, nós tivemos médiuns famosos dando comunicação espiritual, como o médium Francisco Cândido Xavier, que dava comunicação de um espírito, de um suposto senador, que viveu na Roma antiga, chamado Emmanuel. E ainda temos nos Estados Unidos, a médium Jane Roberts canalizando mensagens mediúnicas, de uma entidade chamada Sete, entre 1963 e 1984. Este trabalho de Jane, chamado de O Material de Sete, foi o responsável pela criação de uma sequência de livros, com um conteúdo fora do comum. No meio ufológico místico, ainda, nós encontramos médiuns canalizando supostos alienígenas, como o médium canadense Daryl Anka e a médium americana Barbara Marciniak. Daryl canaliza uma entidade chamada de Bashar, e, segundo Daryl, Bashar é um alienígena vindo de um planeta chamado Essassani, em uma realidade paralela, localizado a 500 anos-luz da Terra, na direção da constelação de Órion. Mas Barbara Marciniak canaliza entidades muito peculiares, chamadas de pleidianos, que, além de estarem envolvidas neste fenômeno mediúnico, elas estão diretamente ligadas a muitos casos de contatos imediatos do terceiro grau, descritos na ufologia casuística, onde pessoas são levadas em supostas viagens interplanetárias, em naves pleidianas. E neste tipo de fenomenologia, se isto for uma realidade, dessa maneira, nós podemos dizer que você não precisa estar morto fisicamente para fazer com que um médium canalize uma mensagem mediúnica.
Isto pode ser feito à distância, em uma espécie de telepatia misturada com uma subjugação corpórea e um controle mental do corpo e da mente do médium. Em muitas reuniões mediúnicas, se nós observarmos as comunicações mediúnicas com um certo detalhe, nós iremos observar que há um forte indício de que viagens conscienciais são algo possível a ponto da consciência, apesar de estar irradiada em um ser vivo, ela poder se projetar e controlar a mente de outro ser vivo, à distância, cruzando distâncias inimagináveis, e ainda diferentes épocas temporais, ou seja, viajando no tempo. E dentro dessa possibilidade, nós encontramos muitos médios ligados a diversos sistemas de crenças, ou doutrinas, como a doutrina espírita que, ao canalizarem espíritos, esses médiuns não suspeitam que estão se comunicando com espíritos que nunca foram humanos, ou pelo menos, nunca reencarnaram na Terra, ou ainda com entidades vivas, que ainda não desencarnaram, mas estão dando comunicação à distância. Há ainda casos onde essas supostas comunicações mediúnicas, canalizadas pelo médium, na verdade elas são provenientes de suas próprias personalidades, originárias de reencarnações passadas que, momentaneamente, vêm à tona em sua mente. E essas personalidades são capazes de comunicar um certo conhecimento que se encontra bloqueado nas camadas mais profundas da própria mente do médium. E isto acontece de uma maneira muito peculiar, como se uma parte do médium, de épocas passadas ou de épocas futuras, essa parte entrasse em um certo emaranhamento mental, com a própria personalidade atual do médium. Mas uma coisa é 100% certa: nestas comunicações mediúnicas, em ambas as fenomenologias espirituais e ufológicas, nós nunca recebemos nenhum tipo de informação concreta e detalhada sobre como essa comunicação realmente ocorre, de onde ela se origina, e ainda o que, na verdade, está por detrás de nossa realidade física. Nós temos uma informação muito vaga e incompleta, onde os supostos espíritos e os supostos alienígenas nunca revelam a verdade de nada. E isso inclui até mesmo o fenômeno de transcomunicação instrumental. Em muitas destas comunicações, fala-se muito em evolução do espírito humano, através do processo conhecido como reencarnação, mas tanto a reencarnação como a própria evolução não são descritas em detalhes por estas entidades que jogam com palavras e criam doutrinas e filosofias apoiadas em um conhecimento incompleto que nos é passado. E muito desse conhecimento é passado através de um simbolismo e uma linguagem muito difícil de ser interpretada na sua íntegra por nós humanos. Muita coisa nos é passado de maneira desconexa, como uma grande charada, ou um grande quebra-cabeça a ser desvendado por nós. Mas apesar dessas comunicações serem vagas e incompletas, esse simbolismo é algo fortemente conectado à matemática e à cabala. É um assunto muito sério. Todos os anos nós recebemos uma tonelada de mensagens mediúnicas aí, uma quantidade incalculável de mensagens também de pessoas que se dizem ter sido abduzidas por alienígenas. E infelizmente todas essas mensagens e essas informações nos dizem absolutamente nada a respeito da verdadeira realidade que está por detrás do véu e que esconde um mundo desconhecido e misterioso por todos nós ainda, e que talvez esteja escondendo algo que nós não devemos saber, porque esse algo é a chave e a saída para nós, na verdade, sairmos dessa realidade e irmos de encontro com a nossa verdadeira essência, não mais ficando à mercê de seres
consciências que estão aí simplesmente para nos ludibriar e nos enganar. Mas que sejamos com todas essas informações senhores de nós mesmos, para que amanhã nós alcancemos o nosso eu maior. É isso aí, gente. Tenha uma boa semana e a gente vai se falando aí, tá ok? Até mais.